O nosso estudo de hoje, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Nós vamos hoje começar a partir do item número 8, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Esse nosso estudo, ele é uma oportunidade de fazermos uma análise muito criteriosa, bastante criteriosa, a respeito das práticas religiosas que nós realizamos. Quando se fala em práticas religiosas, nós lembramos sempre que a doutrina espírita ela não é exclusivista. Ela não tem a pretensão de fazer com que ninguém abandone a sua fé para se tornar um espírita. Não precisa ser espírita. Para você ser espírita, não há necessidade de você abrir mão daquilo que se acredita. A doutrina espírita sendo uma filosofia e procurando fazer com que todos nós encarnados tenhamos um conhecimento mais realista do mundo espiritual, não nos tira necessariamente do caminho que nós escolhemos para alimentarmos a nossa fé. E isso são palavras, essas são palavras do próprio Kardec, quando ele dizia que o Espiritismo não tem a pretensão de interferir na crença de ninguém, apenas leva ao conhecimento e cada um faz desse conhecimento o que bem entender. Então nós naturalmente vamos escolhendo os nossos caminhos ou restringindo as nossas práticas de acordo com o esclarecimento que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Então, se por acaso eu frequentava uma religião e com certeza, Wagner, abraços. Então, se eu tenho a minha crença e eu começo a conhecer o Espiritismo, me interessa conhecer o Espiritismo, eu posso naturalmente começar a abrir mão de determinadas práticas por compreender que uma determinada prática exterior não interfere naquilo que eu desenvolvo num conceito ou dentro de um ambiente ou dentro de uma ideia espiritual. Então eu vou naturalmente abrindo mão dessas práticas, desses rituais, das ideias, dos dogmas, mas isso não é a doutrina espírita que vem e diz que você não pode fazer isso. Como nós já conversamos, pessoas, por exemplo, que já me perguntaram, é certo eu, sendo espírita, batizar meu filho? Ou então, é certo, eu queria casar na igreja católica, porque a minha família é católica, eu como espírita, eu posso fazer isso? Como se a doutrina espírita tivesse um manual de conduta dizendo aquilo que pode ou não pode fazer. E na verdade a doutrina, a única coisa que ela se preocupa é transformarmos, nos transformar na verdade, interiormente através da evolução moral. E todo o conhecimento que ela oferece, ela tem como princípio fundamental nos dar uma base intelectual, uma base racional, o maior entendimento filosófico de todos os ensinamentos que já foram passados, por exemplo, no cristianismo pelo próprio Cristo. Então, por isso, lembremos sempre que algumas vezes nós vemos em casas espíritas, em reuniões públicas, pessoas que perguntam assim, quem aqui não é espírita? E aí então um levanta a mão, outro levanta a mão, como se isso provocasse um certo constrangimento das pessoas se sentirem estranhas num ambiente do qual elas não participam. Então eu me recordo do nosso amigo Reinaldo, que já desencarnou, que já participou aqui dos nossos estudos, um amigo muito querido, que eu me lembro que quando ele fazia suas palestras ele perguntava, quem aqui veio pela primeira vez? E não quem aqui não é espírita. E sabendo quem vem ali pela primeira vez, tendo uma noção do público que estava ali presente, sendo espírita, não sendo espírita, porque isso é uma questão uma questão pessoal de cada um. Agora, se por acaso essas pessoas começam a participar de cursos, aí sim é importante conhecer qual é a escola que ela frequentou, a escola religiosa que ela frequentou, quais eram suas crenças, porque isso sim será mexido a partir dos estudos mais aprofundados. Mas o ambiente espírita não tem a preocupação de selecionar quem é ou quem não é. Não existe uma credencial que nos coloque na condição de sermos espíritas ou não espíritas.
diferente do que acontece, por exemplo, nas religiões tradicionais, onde nós temos os sacramentos que são recebidos. Você é batizado, você faz ali a sua profissão de fé, você faz a sua primeira comunhão. Essas são práticas religiosas em que você demonstra claramente, você se declara como seguidor daquela crença, daquela filosofia. A mesma coisa acontece na Umbanda, a mesma coisa acontece no Candomblé, no judaísmo, na religião islâmica. A doutrina espírita não tem essa preocupação, exatamente porque não deseja rotular as pessoas, se você é ou se não é. Intimamente, como diz o próprio Espírito Verdade, o verdadeiro espírita é aquele que trabalha por conter as suas más inclinações, é aquele que promove a sua reforma íntima, se esforça para isso. Apenas isso. Então, na verdade, a doutrina espírita não é uma instituição, ela é uma filosofia. Para você fazer parte de uma filosofia, não importa o ambiente que você frequente. Agora, se você faz parte de uma religião, essa religião é uma instituição. Uma instituição organizada pelos homens, legalizada na sociedade, instituída oficialmente. Perceberam a diferença? Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela é oficialmente instituída na nossa sociedade, no nosso planeta, em que você tem ali documentação que comprove a sua existência, você tem ali, por exemplo, um país, uma nação, no caso, por exemplo, do Vaticano, que pertence a essa igreja. No caso da doutrina espírita, é simplesmente uma filosofia que se dispersa pela nossa atmosfera e você a respira ou não respira se você não quiser. Então ela é muito mais abstrata do que nós imaginamos, diferente das instituições tradicionais que são concretas, em que você vê as instituições não apenas pela sua edificação, mas pelas suas práticas, pelos seus rituais, pelos seus livros, pelos seus sacerdotes. O que nós temos, por exemplo, nas casas espíritas são ambientes para a reunião. Mas aquele prédio ele pode ser demolido e ser construído em outro lugar. No caso de uma igreja, por exemplo, já é diferente. Já tem uma característica diferente, já tem uma ideia diferente a respeito da própria edificação que ela habita. Ninguém imagina, por exemplo, o Vaticano sair daquele lugar. Por que não? Porque é uma edificação que faz parte das próprias tradições da instituição. Por isso a gente lembra sempre, as religiões tradicionais estão instituídas, têm o seu lugar sagrado. Por exemplo, você vai lá na Palestina, você encontra ali o ambiente islâmico, muçulmano, você encontra o ambiente judeu, ambiente cristão, você vai em Meca, você encontra outro. E aí? Aqui no Brasil, por exemplo, considerado o maior país espírita do mundo, pela quantidade de centros espíritas, pela quantidade de seguidores espíritas, de estudiosos, de estudantes. Onde é o ponto central do espiritismo aqui no Brasil? Não existe. A mídia muitas vezes diz, assim como já aconteceu, de chamar, por exemplo, Uberaba de Meca do espiritismo. Meca, a gente lembra, é ali a cidade sagrada da religião islâmica, que fica ali na Arábia, em que muitos dos seguidores visitam anualmente quase como um dogma, né, porque eles seguem alguns preceitos que devem seguir. Por exemplo, 5 orações por dia, participar do Ramadã, frequentar Meca pelo menos uma vez na vida, se tiver condições, praticar a caridade. Todo muçulmano deve seguir esses preceitos. Então eles vão até Meca e ficam ali depois fazendo parte daquele ritual, por exemplo, na Kaaba, né, aquela pedra sagrada, onde eles ficam dando voltas ali para meditar sobre pecado e tudo mais. Então nesse caso nós vemos que existem centros que são pontos sagrados para essas instituições. No caso da doutrina espírita, não. Então, como eu falei para vocês, Uberaba, Meca do Espiritismo, Abadiânia, lá em Goiás, onde nós temos ali João de Deus, que faz aquelas cirurgias, também já foi dito que lá seria uma Meca do Espiritismo nesse aspecto das cirurgias espirituais. Mas esses são rótulos, essas são marcas que a sociedade que não compreende o princípio filosófico fundamental da doutrina espírita acaba confundindo com outras religiões, como nós mesmos também confundimos com outras religiões. Quando a gente se rotula, por exemplo, não, você não pode ser católico se você for espírita.
A doutrina espírita não é uma instituição para você escolher se você é ou se você não é. O pensamento que ela oferece você pode aceitar ou não aceitar. O Wagner colocou, né, ela é abstrata, mas muito materializada pelos espíritas quando faz do passe, dá alguma magretizada da consulta aos espíritas. Os espíritos, o objetivo do espiritismo. É aquele atavismo que nós trazemos ainda, Wagner. Nós aqui no mundo encarnado, é importante a gente lembrar disso, por mais que nós nos esforcemos, dá um aqui pro Negrão, por favor, pessoal, só para dar um... Obrigado. Bom dia, pessoal que chegou. Então, nós temos nesse caso, ainda aquela educação religiosa que oferece para nós uma grande resistência para entendermos aquilo que para nós é abstrato. Importante a gente lembrar essa palavra abstrata, que significa que ela existe na nossa mente, ela existe na nossa imaginação, mas ela não pode ser vista de uma forma material. Assim é a doutrina espírita. Assim, por exemplo, é o conhecimento. O intelecto é abstrato. Você não pode medir o intelecto de alguém através dos métodos tradicionais. A filosofia é a mesma coisa. Você não pode mostrar quem é um filósofo maior ou menor do que o outro. É impossível para nós. Agora, quando você fala em algo material, sim. Então, no caso, como nós aprendemos essa educação religiosa, mas muito mais do que educação religiosa, a forma que nós vivemos aqui no mundo físico, tudo depende dos nossos sentidos. Nós temos esses 5 sentidos que dirigem as nossas ações, dirigem, né, ou chamam a nossa atenção. Consequentemente, nós dependemos desses estímulos para ter uma ideia daquilo que nos rodeia. Quando nós falamos em termos de religião, nós até gostaríamos de separar isso do nosso mundo material, mas é impossível. Porque a nossa própria natureza exige isso de nós, chama a atenção por esses estímulos. Agora, quando nós formos naturalmente nos desprendendo, pelo menos dessas ideias da filosofia, da religião, da espiritualidade, daquilo que o mundo físico trata, aí sim a gente vai conseguir discernir exatamente aquilo que diz respeito ao espírito, aquilo que diz respeito ao corpo físico. Mas na nossa condição ainda é impossível. Nós estamos muito atrasados e temos muito apego ao mundo físico. Então, consequentemente, mesmo dentro dos centros espíritas, por mais que nós estudemos, por mais que nós filosofemos a respeito do conteúdo da doutrina espírita, nós naturalmente precisamos de alguma coisa palpável, alguma coisa que seja mensurável, para poder concentrar as nossas atenções. Então isso seria condenado se nós fizéssemos por vontade própria. Mas agora isso acaba sendo perdoado, atenuado, pelo fato de isso fazer parte da nossa própria natureza. Agora, quanto mais nós trabalharmos para entendermos exatamente a diferença daquilo que é matéria, daquilo que é filosofia, melhor para todos nós. Então a gente vai reduzindo esse apego. Mas é impossível para nós nessa condição, e podemos colocar, quando eu falo nessa condição, podemos colocar várias e várias encarnações pela frente ainda, porque viver no mundo material nos coloca interagindo com o mundo material. Agora, no mundo espiritual, até mesmo desencarnados, nós teremos dificuldade. Porque isso faz parte da nossa natureza, não do ambiente onde nós vivemos. Se faz parte da nossa natureza, não importa se eu estou no mundo físico ou no mundo material. Isso vai continuar me acompanhando durante muito tempo. Aí os espíritos, conforme forem se desmaterializando, forem se elevando nessa escala evolutiva, aí sim eles vão vivendo muito mais no campo das ideias, no campo das energias. Rô colocou para nós, como você comentou outro dia, quando a manifestação do espírita no grupo mediúnico. Pois é. Como é que você vai aceitar o mundo espiritual se você não tiver provas? Todos nós somos como Tomé. Aquela coisa do ver para crer. Embora nós estudemos, não, temos que ter fé. Tá, fé é conversa. Você pode ter fé porque emocionalmente, sentimentalmente, você está envolvido com aquela ideia. Mas a sua razão precisa. Tanto é assim, podemos colocar assim, eu sou uma pessoa de muita fé. E onde você vai buscar sua relação com Deus? Dentro de um edifício que é chamado de igreja, de templo.
Não existe ninguém que possa viver de uma forma absolutamente abstrata aqui no nosso planeta. Não importa qual é a sua religião, qual é a sua crença. E nos mundos, por exemplo, já regenerados, continuarão ainda vivendo dependentes da matéria. Por isso, então, a gente lembra sempre que é um trabalho de desmaterialização que a gente está fazendo, um trabalho gradual, um trabalho a longo prazo, um trabalho paciente, cada um trabalhando por si próprio. E não simplesmente dizer, mas o outro faz isso, o outro faz aquilo. Cada um tem a sua necessidade. Bom, nesse nosso estudo de hoje, então, aqui quando se fala sobre a ideia das mãos não lavadas, nós vamos tratar exatamente dessa questão. A doutrina espírita sendo para nós uma filosofia, nós ainda tendo necessidades de nos apegarmos aos elementos materiais que a doutrina espírita oferece para nós, para fortalecer cada vez mais as nossas convicções. E é por isso que nós ainda confundimos a doutrina espírita como uma religião tradicional, fazendo aquela diferença se você é ou se você não é, se você pode ou se você não pode. Porque os elementos materiais que a doutrina espírita, que nós utilizamos para fortalecer as nossas convicções na doutrina espírita, são elementos materiais diferentes de outras crenças. Por exemplo, você entra no centro espírita, você não tem imagens. Significa que na sua cabeça você não precisa de quadros. Você pode colocar um quadro de flores, um vaso, uma mesa bonita com aquela toalha estampada, você pode colocar ali a estrutura de um salão, onde você tem a mesa, as cadeiras. Isso para nós é uma arquitetura que pertence à doutrina espírita. Agora, se eu colocar um crucifixo na frente, eu já vou dizer, opa, isso aí não é espírita. Então, na verdade, não é o crucifixo que está dizendo para nós o que é ou não é espírita. É a estrutura que nós já nos habituamos, de você entrar no centro espírita, ver aquele monte de cadeira. Tem que ser cadeira, não pode ser banco. Se for banco, fica parecendo igreja. Perceberam? Se eu pegar aqueles bancos de igreja que você compra em qualquer loja de imobiliários para esses ambientes e colocar no centro espírita, o pessoal vai entrar, nossa, isso aqui está parecendo uma igreja, não me sinto bem nesse lugar, simplesmente porque tem um banco. Aí eu pego uma mesa que em vez de ser comprida, quadrada como costuma ser, eu coloco uma mesa redonda com uma toalha xadrez. O pessoal fala, nossa, que centro espírita estranho. Por que estranho? Porque nós estamos habituados àquela aparência, àquela decoração. Aqui, lembrando a Miriam, aquele design de interiores é próprio do ambiente espírita, não pertence a mais ninguém. Então, até mesmo nós, que nos achamos desmaterializados, nos acostumamos com aquele design. Ou seja, estamos materializando características da doutrina espírita que fala sobre o desapego, sobre não ter dogmas. Só que para nós, não ter dogmas é o ambiente que não tem símbolos. O Wagner colocou, né, tem que ser mesa com toalha branca. Não, na verdade, essa ideia do branco, muitas pessoas colocam o branco como sendo um dogma. Mas, na verdade, é um símbolo, é uma cor neutra, uma cor que não desconcentra. Né? Então, assim, seria muito mais por isso. Agora, nós temos centros espíritas que falam os trabalhadores devem usar roupa branca. Se você não tiver a camiseta branca, a camisa branca, um avental branco, você não pode trabalhar. Isso já virou dogma. Então até mesmo nós temos essas tradições. Só que para nós ele fica assim no nosso inconsciente. Né? Pois é, Wagner. Foi provocativo, foi maldade sua, hein? Então você percebe assim que inconscientemente nós também trazemos esses mesmos apelos materiais para fortalecer as nossas convicções naquilo que a doutrina espírita oferece. Nós poderíamos fazer isso em qualquer lugar. Por exemplo, vamos pensar assim, quando nós estamos muito perturbados emocionalmente em virtude de alguma turbulência que aconteça na nossa vida, uma discussão, um problema de saúde, uma preocupação e coisa e tal, muitas vezes nós dizemos assim, nossa, eu preciso ir lá no centro, porque eu não estou me sentindo bem. Na verdade, estarmos naquele ambiente, psicologicamente nos deixa mais equilibrados. Mas nós poderíamos fazer isso em qualquer lugar. Quantas vezes nós aprendemos que fazer uma prece é para nós uma conexão com o mundo espiritual?
Só que dá a impressão de que quando nós fazemos uma prece no centro espírita, é como se nós fôssemos numa central de comunicação para poder telefonar numa linha mais segura. Como se a nossa linha de casa não fosse suficiente. Então nós continuamos cultivando esses mesmos atavismos, só que inconscientemente. Comentei com vocês que isso há muito tempo, e também hoje é assim, é inevitável esse tipo de reação, pelo menos para mim. Se você me dá um copo d'água, eu tomo aquela água deliciosa. Se você falar assim, olha, eu estou te trazendo um copo d'água, um pouquinho de água fluidificada que eu trouxe do centro, a água muda imediatamente de sabor para mim. Não sei de onde eu encontro, meu paladar muda, meu psicológico mexe com as minhas glândulas gustativas, alguma coisa acontece. Mas eu tomo aquela água com a certeza de que eu não estou tomando uma água normal. Mesmo que seja igual ao Wagner. Eu vou falar para o André que isso aqui é água de centro, só para provocar ele. Eu vou tomar aquela água engasgando, sabendo que ela é uma água diferente. Só pelo fato de me dizer que ela é assim. Agora você fala assim, mas você não devia sentir isso. Eu sei que eu não devia. Mas o que você quer que eu faça? Eu sinto, Então, na verdade, nós estamos cheios, só que você não vai fazer porque você é meu amigo, Wagner, que eu estou ligado. Então, assim, na verdade, nós estamos cheios desses apegos materiais e nós não percebemos, nós criticamos muitas vezes. Ah, mas eu não sei porque que ele fica de joelhos, eu não sei porque que ele segura aquele crucifixo, eu não sei porque que ele acende uma vela. Mas eu não sei por que você sente o sabor da água diferente. Eu não sei por que você acha que cadeira no centro espírita é melhor do que banco. Eu não sei porque a mesa branca, a toalha branca é mais interessante do que a toalha xadrez. É a mesma coisa. Se nós começarmos a observar, e eu espero que vocês façam isso, porque senão a nossa conversa vai ficar simplesmente num bate-papo sem nenhum tipo de efeito. Quando vocês participarem de um centro espírita, quando vocês forem a uma reunião no centro espírita, realizar um trabalho, fazer uma visita, observem. Observem a forma como os móveis estão dispostos, quais são os elementos decorativos que estão naquele ambiente, de que forma que as pessoas se comportam dentro daquele ambiente. Vocês vão perceber que tudo isso nos afeta psicologicamente e de uma forma inconsciente que nós nem sequer nos damos conta. E aí então nós começamos a sofrer essas limitações, porque esses ambientes nos restringem. Você pega, por exemplo, para quem trabalha com evangelização, principalmente com crianças, aí você está naquele salão, no salão principal do centro, aí de repente as crianças começam a correr e brincar. Na hora você começa, fala baixo, não tem ninguém lá. Fala baixo, aqui não pode. Por que não pode? Existe algo mais puro do que a inocência e a ingenuidade de uma criança? Muitas vezes você sussurra com o outro, falando mal do palestrante, e duas crianças correm no meio de um salão brincando. Quem está fazendo o pior ali? Quem está sendo mais hipócrita? Então, na verdade, nós percebemos o quê? Por que a criança não pode correr? Ah, não pode porque não pode. Porque aqui não é lugar. Mas por que não é lugar? Claro que nós temos que manter a ordem, a disciplina, mas muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com o ambiente sagrado. Aquela ideia do ambiente sacro, do ambiente fúnebre, daquele ambiente onde nada pode, onde tudo é proibido, onde tudo é pecado. Nós continuamos ainda cultuando esse tipo de coisa. Nos apegando muito mais às influências exteriores do que ao cultivo dos valores interiores. Mariana colocou a verdade, quando fui ao Frei Luiz e vi todos de branco, fiquei espantada porque é um centro espírita. A pergunta é, mas isso é muito pertinente, Mariana, você chega a perguntar assim, por que vocês todos usam branco? Muitas vezes é uma justificativa que eles têm. Nós utilizamos branco porque aqui é uma instituição que trata de saúde e as pessoas se sentem melhor assim. É uma justificativa bastante palpável, bastante aceitável. Você vê que não é dogmático. É você provocar nas pessoas um efeito em que elas vão se sentir bem. Então, na verdade, a gente fica com medo de perguntar as coisas para não constranger, mas para nós somos estudantes. O estudante é curioso. Ele é cuidadoso, claro, ele é discreto, ele é respeitoso, mas ele é curioso. Porque, do contrário, a gente vai sair de um lugar carregando aquelas pulguinhas atrás da orelha
Sendo que nós poderíamos simplesmente perguntar para uma pessoa por quê. Então, vemos que nós não somos muito diferentes, nós só mudamos os objetos, só mudamos os elementos. Mas nós continuamos ainda com as mesmas ideias. Por que isso tudo? Mais uma vez, porque nós temos isso como parte da nossa natureza. Nós não fazemos isso porque nós gostamos. Nós fazemos isso porque nós necessitamos interagir com o ambiente para poder alcançar aquilo que é abstrato. Por exemplo, uma coisa simples. Vamos sair do ambiente espiritual, vamos falar da nossa vida cotidiana. Qual é a melhor forma que você tem de dizer para uma pessoa que você a ama? Não é dando um presente para ela? Então religiosamente, a gente critica quem tem essa prática. Mas o nosso dia a dia é assim. Por que você dá um ovo de Páscoa? Por que você dá um presente de Natal? Por que você dá um presente de aniversário? São formas de materializar as nossas emoções, nossos sentimentos. Nós fazemos isso na nossa casa, mas criticamos quando acontece no centro espírita. Faz parte da nossa natureza. Então, quando nós nos conhecemos, entendemos o porquê das coisas, e percebemos que fazer isso não é nenhum pecado, não tem nada de errado, mas quando nós tomamos uma autoconsciência de que nós não temos necessidade de determinados tipos de hábito, nós podemos abrir mão deles. Mas isso é algo nosso, nós não podemos forçar a natureza do outro. Para nós chegarmos nesse grau de compreensão, nós percorremos uma determinada trajetória que pertenceu somente a nós. Eles percorreram trajetórias diferentes. Então, cada um no seu tempo, cada um a seu modo. Se aquilo que ele faz bem para ele, se ele é feliz vivendo daquela forma, se ele é uma pessoa do bem fazendo aquilo, por que forçar a sua natureza agredindo-o daquela forma? É essa visão que a gente tem que ter com relação à fé, com relação à nossa relação com Deus. Cada um conversa com Deus do jeito que quiser. Se eu quiser conversar com Deus descalço, vestido de branco, segurando uma vela, quem tem alguma coisa a ver com isso? Todos nós temos o nosso próprio modo de ser. Então, por isso que eu falo para vocês, a doutrina espírita, ela não veio para mudar o pensamento coletivo. A doutrina espírita, ela veio para mudar nosso pensamento individual. Eu tenho que me preocupar comigo, com aquilo que aquela ideia me oferece. Eu não tenho que me preocupar com os outros. No caso de um ambiente, por exemplo, de uma instituição, onde todos nós fazemos parte, nós temos que fazer com que ela se torne agradável a todos. E quanto mais nós conseguimos nos aproximar dessa ideia do desapego às ideias materiais, às práticas ritualísticas, melhor, mais saudável é o ambiente. Agora é engraçado como nós percebemos que tem pessoas que brigam dentro de um centro espírita por causa de um objeto que é colocado numa parede. Em vez de chegar a um termo comum, negociar, compreender, não. Discutem, quer dizer, o ambiente que deveria ser de aproximação se torna um ambiente de discordância, de discussão, por causa da falta de compreensão entre as pessoas. Eles estão preocupados com o vaso, com o quadro, e não se preocupam com os valores que devem cultivar na relação que estão ali criando entre si, dentro de um ambiente que, a princípio, tem esse propósito. Fazer com que as pessoas se unam, se fortaleçam cada vez mais psicologicamente, emocionalmente. Mas aí elas colocam o intelecto acima de tudo e acabam quebrando aquilo que é o ponto principal. E é por isso que nós vemos aquele ambiente, muitas vezes, que parece um ambiente de harmonia, mas na verdade é um ambiente de fachada. Porque ele tem uma boa decoração, porque teve dinheiro para poder fazer uma boa reforma, as pessoas tiveram uma boa educação na conduta ali diante do público, mas nos bastidores as coisas estão fervendo. Os pensamentos dos bastidores, as discussões, as antipatias, estão tudo ali cultivando por causa de detalhes que muitas vezes não tem importância nenhuma. Aí abrem o livro de Kardec, mas aqui Kardec não falava. Quer dizer, pegamos o livro de Kardec e o transformamos no Antigo Testamento, onde ali estava dizendo o que era proibido e o que não era proibido. Nós sofremos isso
por causa de ideias que foram cultivadas há 3.000 anos no passado? E aí nós pegamos os nossos próprios livros e nos agredimos. Embora não seja uma ação física, muitas vezes a forma como alguém abre o livro dos Espíritos é como se ele pegasse o livro e jogasse na cabeça do outro. Sendo que na verdade era um ambiente para fazer com que todos vivessem em harmonia. Então cabe nesse caso, agora vamos fechar esse raciocínio para ele não ficar aberto, cabe nesse caso aos dirigentes promoverem essas instruções para que todos os participantes, né, os membros da instituição, os frequentadores, compreendam o porquê das coisas. E não simplesmente nós discutirmos, nos agredirmos psiquicamente, vibratoriamente, por questões que não foram esclarecidas. Então aqueles que têm autoridade moral, aqueles que têm conhecimento, devem trabalhar por essa harmonia e fazer com que o ambiente seja também, nos proporcione um conforto, né, um conforto também psicológico, de nós nos sentirmos bem dentro de um ambiente. Esse é um trabalho que tem que ser feito também. A Mariana colocou no livro O Espírito de Chico Xavier, psicografia do Bacelli, há uma frase que diz, né, daqui para frente as pessoas se interessarão cada vez mais por espiritualidade e menos por religião. Essa é uma esperança que todos nós temos. Né? Então, assim, agora a gente tem que olhar para fora de casa e ver a realidade do mundo. Quando se fala daqui para frente, é o primeiro passo de uma longa viagem. Porque nós estamos vendo das religiões hoje que influenciam o mundo, que não modificaram muito não. Muito preocupadas com riquezas, muito preocupadas com poder, muito preocupadas com seus rituais e suas práticas, e muito pouco preocupadas em espiritualizar as pessoas. Nós estamos vendo algumas mudanças, alguns expoentes que começam a surgir no mundo com uma conduta diferente. Valorizando muito mais os seres humanos, valorizando muito mais os sentimentos, valorizando muito mais a vida das pessoas do que simplesmente as práticas religiosas. Mas é uma trajetória, é um trabalho que, sem dúvida nenhuma, é um trabalho muito difícil de ser feito. Porque nós estamos enraizados ainda nesse tipo de prática. Né? Por exemplo, né, Zaninho, o Papa Francisco está trazendo ali uma mudança significativa em alguns pontos. Não vamos pensar que ele chegou lá e começou a tirar quadro da parede, começou a colocar lençol em cima de estátua, nada disso. Esses hábitos continuam. Mas algumas condutas na relação com os seus fiéis são condutas que estão diferentes daquelas tradicionais. Que para nós espíritas que não temos esses hábitos, são mudanças muito positivas. Mas para aqueles que são praticantes tradicionais, estão criticando muito. Então é uma briga lá dentro de mudança de pontos de vista que ainda vai durar bastante tempo. Vamos aguardar e torcer pelo melhor. Para aqueles que não mudaram, comecem a mudar. Para aqueles que estão distantes, começam a se aproximar. Para que todos saiam beneficiados. Né? Exato, né? Então é bem devagar, uma coisa lenta, que felizmente vai trazer para nós um resultado positivo. Muitas vezes nós temos ali espíritos que vão demorar várias encarnações para mudarem seus pontos de vista. Que até mesmo no mundo espiritual continuam carregando os mesmos resquícios das suas existências anteriores. Então não é o fato de desencarnar que alguém vai mudar completamente o seu pensamento, pelo contrário. Muitas vezes são séculos de vivência dentro daquelas tradições. Séculos vivendo dessa forma. Imaginemos se de uma hora para outra ele vai mudar o seu pensamento. Nada acontece por acaso e a natureza não dá saltos, como já diz esse axioma que nós conhecemos. E nós temos que ter essa paciência, nós temos que cultivar dentro de nós essa paciência. De percebermos que cada pessoa se transforma no seu tempo, que não adianta violar a consciência e a intimidade de ninguém. Lembra do filme que eu falei para vocês, do Tenha Fé, comentei essa semana? Quando o personagem fala, quando você discute a religião, você discute teoria. Quem conhece mais, quem conhece menos, quais são os livros sagrados, quem são os profetas, quem são os filósofos, quem são os cientistas, os pensadores. Agora, quando você fala de fé, você não tem o direito de violar a fé de ninguém.
E é isso que vai fazer com que nós tenhamos essa relação mais harmônica, mais tolerante com os outros. Ele tem o direito de viver a forma como ele quer conversar com Deus. Por que eu acho que a minha forma de conversar é a melhor? Só o fato de eu dizer que a minha é melhor do que a sua já mostra que eu estou errado. É aquela de eu achar que Deus me pertence. Típico do egoísmo humano. Então nós temos que sempre pensar, quando se fala em tolerância religiosa, não é simplesmente dizer que o outro tem direito de praticar a religião dele. É muito mais profundo do que isso. Ele tem direito de viver a espiritualidade do jeito que bem entende. Porque quando se fala em religião, nós estamos dizendo assim, ele tem o direito de entrar naquele edifício, ele tem o direito de se vestir daquele jeito, ele tem direito de ler aquele livro. Isso é liberdade de religião. Agora, liberdade espiritual, ele tem direito de falar com Deus do jeito que ele quer. Isso é muito mais profundo, só que para que a gente consiga compreender essa profundidade, nós precisamos ver as religiões não como instituições, mas como filosofias de vida. Aí sim nós começamos a pensar, todos nós temos o direito de viver a filosofia espiritual que nós queremos. E Kardec faz um comentário interessante, ele diz assim, se a sua prática não infringe a legislação, não faz mal para ninguém, porque nós temos que pensar isso. Nós temos essas maluquices que aparecem por aí de pessoas que acham que suas religiões dão a ela o direito de violar túmulos, por exemplo. Uma coisa bizarra. Só que você violar túmulo, você fere a legislação. Você comete um crime. E você vai preso por isso. Se você, por exemplo, tem ali religiões que nós vemos que falam que práticas sexuais com menores de idade é algo permitido por Deus. Isso é abuso sexual, muitas vezes até estupro, isso é crime. Ou então outro diz assim, você sequestrar crianças e praticar assassinatos. Nós vemos isso, né? Eles falam muito nessa coisa de seitas demoníacas e coisa e tal. Isso é crime, isso é assassinato. Então, se a sua prática não faz mal para ninguém, não fere a legislação, você tem direito de vivê-la como você quiser. Agora é o nosso egoísmo que diz que a nossa forma de conversar com Deus que nos pertence é a melhor, e não a sua. Isso mostra essa falta de tolerância, que nada mais é do que a manifestação do próprio egoísmo. Por isso pensamos sempre, liberdade religiosa é algo superficial, nós temos que pensar na liberdade espiritual de cada pessoa. Aí sim nós vamos tirar qualquer tipo de rótulo, qualquer tipo de véu, qualquer tipo de roupagem que ela utiliza e vamos ver ali o espírito encarnado se relacionando de uma forma saudável com Deus. A Rô colocou, né, Haroldo Dutra disse que estamos apenas no início da nossa transição. Vamos com calma, o terceiro milênio é longo. E não pensamos no terceiro milênio, não, tem terceiros, quarto milênio, tem vários milênios pela frente ainda. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Vamos então para o nosso texto aqui, senão a gente fica no bate-papo e não vai. Mas no resumo, de modo geral, o que a gente está conversando é exatamente isso. Nós temos que nos preocupar conosco mesmos, individualmente. Eu tenho que me entender de que forma que eu me relaciono com a fé que eu professo. Não importa se eu sou espírita, evangélico, católico, não importa nada disso. De que forma que eu estou me relacionando? Eu estou conversando com Deus, porque a religião serve para isso. Então eu tenho que me ver assim, eu crio a imagem de Deus da forma como eu bem entender. Eu posso imaginar Deus na forma de sol, na forma do universo, na forma da natureza, na forma da imagem do velhinho de barba branca, na forma de uma energia dispersa no universo, não importa. Eu fico diante de Deus e me pergunto, eu estou conversando com Deus de um modo saudável através daquilo que eu estou seguindo? Aí eu olho para o lado, mas ele não está fazendo certo, então é um problema dele. Volta o seu rosto para Deus e se pergunta, você está conversando de uma forma saudável com Deus? E assim nós vamos então começar a melhorar a nossa relação. Vai começar também a compreender que aquilo que nós fazemos para o mundo físico, fica para o mundo físico.
Aquilo que nós fazemos para Deus, fica com Deus. Então não adianta fazer uma coisa para o mundo físico, imaginando que eu estou conversando com Deus. Não é isso que a gente vai conseguir. Vamos então aqui para esse ensinamento aqui, bastante coisa para nós aqui. Nós temos duas passagens do Evangelho, do Novo Testamento, uma do livro de Mateus e outra do livro de Lucas. Vamos então a elas. Naturalmente aqui a gente vai ver uma história, uma passagem de uma situação vivida naquela época, mas que vale para nós a essência do que aconteceu. Vamos lá então. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém. Só para lembrar aqui antes de continuar, os escribas e fariseus eram chamados doutores da lei. Ou seja, fariseus eram os sacerdotes daquela época, eram os guardiões das tradições do judaísmo. Então eles eram como se fossem grandes autoridades que cobravam das pessoas, exigiam às pessoas a fidelidade àquelas práticas. E eles eram muito criticados porque eles viviam naquele luxo, viviam naqueles discursos vazios, mas que intimamente eram pessoas tão comuns como qualquer outra. Então cobrava do outro, mas não fazia aquilo tudo. Daí que em muitas discussões Jesus dizia, hipócritas, raça de víboras, que eram expressões fortes para a época, mas para mostrar exatamente que falava uma coisa da boca para fora, mas que intimamente continuava com a mesma podridão. Eram aqueles túmulos caiados. Túmulo caiado, quando pega a cal, mistura com água e pinta a parede para ficar aquele branquinho bonitinho no cemitério. Aí você abre e puxa, cheio de podridão por dentro, ou seja, material decomposto, corpos apodrecendo. Então, moralmente, é essa mesma ideia também. E já os escribas eram cobradores de impostos, porque Roma, que era ali o Império Romano, que era o império que dominava aquela região, fazia com que as pessoas obrigatoriamente pagassem impostos ao império. Então eram comerciantes, eram pastores, eram pessoas comuns que tinham, de época em época, que dar ali a sua contribuição para o império. Então quando os escribas começavam a chegar, vinham os soldados, batiam na porta de alguém e falavam, vem aqui pegar a sua contribuição. Então eles eram detestados naquele período. Então, nós temos ali dois grupos, os escribas, que eram esses cobradores de impostos, e os fariseus, que eram esses doutores da lei. Então vamos lá. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele respondendo disse-lhes, e vós também? Por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse, honra a teu pai e tua mãe, e o que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis, qualquer que disser a seu pai ou sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, dizendo, este povo honra-me com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos disseram, sabe que os fariseus, depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas ele respondendo disse-lhes, toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. Cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo Pedro lhe disse, explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus, também vós outros estáis ainda sem inteligência?
Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que fazem do homem imundo, porque o coração do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os frutos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Então aqui, esse simbolismo que traz para nós a ideia, porque lavar as mãos naquela época não era uma questão de higiene, era uma questão de ritual religioso. Você lavava as mãos como se fosse abençoar a comida. Só que naquela época era muito interessante porque lavavam as mãos para abençoar a comida, se alimentavam, depois saíam e bancavam, depois, praticavam ali todo o seu egoísmo, toda a sua hipocrisia, toda a sua intolerância. Então, nesse simbolismo mostra que, se eu não lavar as mãos, nessa ideia de abençoar a comida não vai deixar de ser o que é para mim. Mas o que vai me abençoar, na verdade, são as práticas que eu demonstro que brotam do meu coração. Não a comida que eu absorvo, não é ela que vai me fazer santo, mas é a forma como é aquilo que sai de mim que vai me tornar com aquela santidade naquele sentido de abençoado que todos nós tratamos. E Jesus então levantou exatamente esse desafio. E isso mostra para nós, nesse primeiro simbolismo, exatamente isso. Bom dia, Márcia. Exatamente isso, quer dizer, não é a água fluidificada que vai me fazer santo, não é a frequência nas palestras que vão me fazer santo, não é decorar os livros da doutrina espírita que vão me fazer santo. Eu posso muitas vezes nunca ter frequentado nenhum centro, nunca ter lido nenhum livro, mas ter feito a caridade, demonstrado a bondade, a tolerância, a compreensão com todas as pessoas que convivem comigo. Isso é a exteriorização daquilo que realmente eu sou. Agora, tudo aquilo que eu faço da água fluidificada, das palestras, dos livros, isso na verdade são instruções e são recursos que eu utilizo para manter a minha saúde física, a minha saúde mental, a minha saúde espiritual, desenvolver meu intelecto e me fortalecer dentro daquilo que eu pretendo ser. Porque nós precisamos, até mesmo para fazer bondade, para praticar a bondade, para praticar a caridade, ela será muito mais efetiva se eu souber como fazer. Não adianta, por exemplo, eu querer curar uma pessoa com toda a boa vontade do mundo, com todo o amor que eu tenho por ela, se eu não souber o que eu estou fazendo. Se eu não tiver conhecimento da área de saúde, de maior ou menor grau, nessa ou naquela área, para poder ajudar aquela pessoa. Então, a boa vontade ela é fundamental, mas a instrução é muito mais importante. Então, nós estudamos muito a parte da filosofia, dentro dessas questões da moralidade, das implicações daquilo que nós estudamos. Isso para nós é instrução. E essa instrução facilita as nossas condutas porque nós conseguimos buscar o autoconhecimento, conseguimos compreender a natureza humana, conseguimos compreender a dinâmica do mundo, conseguimos compreender a realidade espiritual. Tudo para nós fica muito mais fácil, porque todas as nossas ações nós já conseguimos antecipar as consequências, as reações. Porque nós conhecemos isso, nós compreendemos. Um exemplo disso, eu posso ter uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida produtiva, sem o medo, por exemplo, daquilo que a morte pode me proporcionar, atingindo ou a mim mesmo ou a minha família. Porque eu sei da imortalidade do espírito, eu sei da realidade do mundo espiritual, eu sei da vida saudável que eu posso viver no mundo espiritual como uma consequência, um desdobramento daquilo que eu vivo na minha vida atual. Então as minhas condutas vão se modificando porque eu sei que eu estou fazendo. Eu não faço a bondade por acaso, por instinto. Eu faço porque faz parte da minha natureza e faço por conhecimento de causa. Então toda a instrução que nós absorvemos vem para nós como instrumentos para o trabalho que nós temos que realizar. Não é isso que vai nos transformar em pessoas do bem.
Não adianta se você entrega uma caixa de ferramenta perfeita, com ferramentas perfeitas, com ferramentas afiadas, lubrificadas, limpas, e você entrega para um preguiçoso. Ou você entrega para um ignorante. Por melhor que seja a caixa de ferramenta, ela não vai ter utilidade nenhuma se ela não for bem aproveitada. Então há necessidade da disposição, e há necessidade da vontade, e há necessidade dos instrumentos para que todo o trabalho seja bem realizado. Se nós estamos fazendo um trabalho de reforma íntima e de contribuição para a transformação do ambiente à nossa volta, nós temos que estar preparados para isso. E esses estudos, então, servem para poder nos ajudar no trabalho que nós desejamos, como princípio nosso, realizar. Rô colocou uma face no templo religioso e outra no nosso dia a dia. Nós não podemos ter dupla personalidade. Nós temos que ter uma única personalidade onde quer que nós estejamos. E temos que nos policiar muito com isso. Porque nós sempre caímos nessa cilada. Aquela face de santo diante da santidade e a face humana na face do mundo. E nós vemos isso nessa época. Falar, por exemplo, nessa semana de carnaval é alguma coisa muito pertinente. Que nós vemos que os nossos instintos nos levam às festas mundanas. Ou chamada de festa pagã, se nós preferirmos, dentro das tradições religiosas. Mas aí chega no fim de semana a gente vai tomar um copinho de água fluidificada. Será que é para lavar a alma, para alguma coisa assim? Não sabemos, né? Vamos para o segundo trecho aqui. Agora, livro de Lucas, capítulo 11. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais os que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios quer dizer ignorantes, né? Ignorantes, quem fez tudo o que está fora, não fez também o que está dentro? Então essa é mais uma mensagem que a gente tem. E aqui então Kardec coloca para nós, né? O Brás colocou, né? Pior que no mundo espiritual, essas máscaras de hipocrisia caem na hora. Essa talvez seja, Brás, como os espíritos passam para nós, analisando toda essa realidade dos desencarnados, esse é o maior drama que afeta todos aqueles recém-chegados principalmente. Porque começam a se deparar com uma realidade muito diferente daquelas que acreditavam. Foram educados a ter uma face social e não se preocuparam com essa educação espiritual, porque tiveram exatamente aquilo. Uma educação religiosa que não necessariamente afeta a educação espiritual. E aí então, mas eu fiz tudo isso lá na minha igreja, eu fiz tudo isso lá no meu centro espírita, eu fiz tudo aquilo que me disseram para fazer, só que você não fez nada o que deveria fazer com você mesmo. É aí que acabam depois sofrendo as consequências. Vamos então aqui, item número 10. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens, e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. Nesse caso, né, os rígidos observadores eram os fariseus, que eram esses fiscais religiosos, vamos dizer assim, e cobravam das pessoas condutas que eles deveriam ter, né, dentro da disciplina religiosa que eles abraçavam. Tinham que frequentar aquele ambiente, tinham que se vestir dessa forma, tinham que decorar esses textos, tinham que participar desses rituais. Aprenderam que isso tinham que fazer. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sobre a complicação da forma. O fundo, a gente lembra sempre, é a essência. A forma é o exterior. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que se reformar moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem
pois lhe ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Ou seja, toda ideia, todo pensamento, todo ritual, todo sacramento, tudo aquilo que foi criado pelo homem, porque ele acreditava que tinha que ser assim, isso naturalmente vai se dissipar. Isso naturalmente vai acabar. Porque o tempo passa, as tradições se modificam, mas aquilo que faz parte da lei natural, ela permanece, como a gente já estudou. Então, mais uma vez, a gente tem que lembrar que essa mudança, ela não é através da violência, ela vem através da educação. Então, tudo isso vai se modificando a partir do momento em que o esclarecimento vai atingindo a consciência das pessoas. Só que quanto mais nós violamos a consciência, mais rígido aquele pensamento continua. Era muito comum, naquela época da Idade Média, por exemplo, a perseguição aos que não eram cristãos ou os que se diziam cristãos. Muitos judeus, muitas pessoas de outras crenças, se colocavam como cristãs para que pudessem ter uma vida tranquila naquela sociedade. Porque se você não era cristão, se você não era católico especificamente, ou mesmo não era protestante, dependendo da região onde você vivia, se você não seguisse aquelas obrigações, porque eram obrigações, a gente até ouve esses termos, né? Cumprir as obrigações religiosas. E aí então tem sacramentos, rituais, cultos, etc. e tal. Então eles se diziam cristãos, mas eles eram observados porque intimamente, nos seus lares, eles continuavam com suas práticas. Então os vizinhos ficavam ouvindo atrás das portas, muitas vezes entravam na casa de uma pessoa e ficavam observando se ela não escondia nada de diferente daquilo que ela dizia ser. Uma estrela de Davi, um candelabro, uma torá, um símbolo qualquer. Isso tudo era uma demonstração do quê? De que ela não era católica como ela dizia ser. Aí então vinha lá o pessoal do Tribunal do Santo Ofício, fazia então uma entrevista com ela, ou então fazia uma inquisição, que nada mais era do que aquelas perguntas perguntas investigativas, e dependendo das circunstâncias em que ela se encontrava, ela era torturada para poder dizer se ela era realmente católica ou não. Aqueles que eram católicos morriam porque estavam sendo torturados. E aqueles que não eram católicos, que declaravam que tinham vendido a sua alma, eram purificados então pela fogueira. Então muitos assassinatos aconteceram por causa disso. Então ao mesmo tempo as pessoas procuravam mascarar aquilo que acreditava por uma questão de serem forçadas a fazer alguma coisa, enquanto que outros que praticavam era a mesma coisa. Fazia algo exterior, em nome da fé, em nome da religião, mas intimamente eram as pessoas que se desviavam completamente dos princípios morais que deveriam seguir. O Brás colocou a lei civil, as leis civis impostas por Moisés em uma época faz estrago até hoje. Sim, faz. Faz porque essas leis se encontram escritas num livro que é considerado palavra de Deus. É um livro que é considerado sagrado. Portanto, se é palavra de Deus, ele é inviolável. Mas mesmo assim ele acaba sendo ignorado por grande parte dos seguidores que seguem esses livros. Basta a gente lembrar, por exemplo, que no Deuteronômio, um dos livros do Pentateuco, desses 5 principais livros, eles trazem para nós legislação, que fala, por exemplo, sobre apedrejamento, sobre amputação, sobre expulsão. Isso não é mais praticado hoje. Embora está escrito lá que se um filho agredir seu pai, o filho deve ser morto, alguma coisa do gênero. Hoje ninguém mais faz isso. Por que não faz? Porque já teve consciência de que isso vai contra a nossa legislação e até mesmo contra o próprio bom senso.
Mas se está escrito lá é sagrado, embora não façam mais. Mas lá dizia que tinha que se fazer isso. Lá falava, por exemplo, que esse é um dos pontos que mais afetam para nós que somos espíritas, em especial os médiums. Lá dizia que se você encontrar com um necromante, ele deve ser apedrejado e expulso da cidade. Imaginemos se isso acontecesse hoje. Mas isso está na legislação mosaica. Lá dizia que você pode fazer isso. Mas por que não faz mais? Porque entenderam que essa lei não é uma lei que faz parte da nossa realidade hoje. Mas ao mesmo tempo também não apagam ela das tradições. Ela está quietinha lá. Só se usa teoricamente e convenientemente, né, quando interessam as pessoas, né? Pois é, as pessoas, né, a gente lembra, por exemplo, as parteiras naquela época, elas eram consideradas bruxas, porque os partos deveriam ser realizados por homens oficiais. Então, mas enfim, isso aí já é uma outra história, vale para nós, é só como curiosidade. Então continua para nós aqui, né? Então, essa frase dita pelo profeta, por Jesus, né, colocado para nós aqui: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Ou seja, todas as ideias que os homens criaram dentro dessa relação com Deus serão ideias que naturalmente serão exterminadas, serão dissipadas, não pela força, mas pela própria mudança na conduta das pessoas. E continua. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. Aí mais uma vez, né, falando sobre forma e fundo, porque nós vemos isso muito hoje, né? Aquela ideia de você tem que dar sua contribuição em dinheiro, você tem que se comportar dessa forma, você não pode acreditar nisso, mas tem que acreditar naquilo. Tudo isso são tradições e comportamentos religiosos que nós percebemos que isso em nada transforma as pessoas intimamente. Beleza, Negrão. É só assim que se transforma intimamente as pessoas, ou seja, quer dizer, voltando de novo, isso não transforma as pessoas intimamente. Então essa educação moral que deve ser transmitida para as pessoas, ela naturalmente virá misturada com práticas exteriores, porque, como eu falei para vocês, fazem parte da natureza humana. Então nós naturalmente, por uma consequência das nossas características, agiremos dessa forma. Procuraremos elementos materiais para poder fixar, para poder focar a nossa fé. Mas a gente lembra sempre que isso para nós nada mais é do que um ponto de ancoragem, nada mais é do que uma muleta psicológica para aquilo que é o mais importante, o mais essencial. Então, nós vamos identificar em nós esses comportamentos. Mas a partir dessa identificação, a gente vai tentar trabalhar tanto quanto possível para evitar que isso se torne para nós um ponto essencial nessa nossa relação com o mundo espiritual, com Deus principalmente. E continuando. Tá. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza no coração. E aí a gente lembra sempre, né, já acabou aqui o nosso texto, essa pureza do coração ela vai naturalmente se manifestar nas atitudes. É na forma como eu penso,
é na forma como eu falo, é na forma como eu me conduzo. E isso é uma demonstração daquilo que eu sou, ainda que seja precária a minha conduta, pelo fato de eu não ter ainda a compreensão plena dessa mudança moral que todos nós desejamos alcançar, a intenção é o que vale. Então, muitas vezes, como foi colocado pelo Espírito Verdade, o verdadeiro Espírito é aquele que se esforça para conter. Muitas vezes meu esforço não é o suficiente diante dos olhos das pessoas, mas é o máximo que eu consigo ser diante de mim mesmo. E certamente esse pouco que eu consigo me transformar é muito comparado com o que eu era antes. Então a gente lembra que todos os dias nós temos ali uma renovação dessas nossas pretensões. E cada dia para nós, depois de um pequeno aprendizado, é uma mudança de conduta positiva. Me recordo de uma passagem de Albert Einstein, em que ele dizia assim, que uma mente que se expande jamais retorna ao seu formato original. Isso significa que o espírito que melhora jamais retroage. Isso falando dentro do campo moral. Então, a conquista moral de um espírito, que eu aprendi que fazer aquilo faz mal para alguém ou faz mal para mim mesmo. Então, eu não quero mais fazer isso. Já é uma conquista. Ela só precisa agora ser aperfeiçoada. Porque eu já tomei consciência de que aquela minha atitude vai trazer um prejuízo, mas principalmente para mim. Porque a gente lembra uma passagem que o Divaldo sempre comenta, vinda através de Joana de Ângeles, aproveitando o gancho do Zé, ele diz assim que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna uma pessoa má. Então, quando nós temos essa intenção de nos transformarmos, quando nós temos quando nós empreendemos esforços para tentar sempre essa melhora gradativa, essa melhora, ainda que seja pequena, mas que seja sempre gradativa, nós estamos no caminho certo. Agora, quando nós não nos importamos, embora nós tenhamos consciência disso, eu sei que isso é errado, mas eu não estou me lixando para o que pensam. Quer dizer, se eu sei que é errado e eu não tenho a preocupação com as consequências, isso mostra, na verdade, uma estagnação. Não é um retrocesso. Eu fico estagnado naquela condição e, lembrando sempre a minha frase de cabeceira, o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Então, quando nós ficamos estagnados, nós somos naturalmente arrastados pelas forças das circunstâncias. Eu sofrerei as consequências daquilo que eu faço ou deixo de fazer. E depois nós teremos, dentro daquela expressão tradicional religiosa, choros e ranger de dentes. Ou seja, são as pessoas sofrendo sem saberem porquê, se revoltam e sofrem, e se revoltam e fazem sofrer, e vem a culpa, e fica nesse círculo vicioso, até que chega um momento em que ela diz, eu não aguento mais sofrer. Já cheguei no fundo do poço. E aí então é um trabalho de reconstrução extremamente demorado e doloroso. Então, se nós temos esse conhecimento agora, nós não precisamos chegar em fundo de poço nenhum. Nós podemos simplesmente continuar de onde paramos. Aquele que chega nesse limite do fundo do poço, certamente é um espírito que vai sofrer muito para poder recomeçar a sua jornada. O Zé colocou, né, conflito entre o ser e o parecer, né? Ou a mesma coisa entre o ser e o desejar ser também, que é um outro conflito. É aquilo que eu quero, mas é aquilo que eu sou. Isso já é um começo. Porque eu quero ser, mas eu não consigo. Agora, eu sou alguém, mas eu faço parecer outro. Isso já é hipocrisia. E toda hipocrisia tem o seu prazo de validade, porque um dia as máscaras vão cair, porque não adianta você querer mascarar ser alguma coisa que você não é. É mais ou menos, para a gente poder fechar, como aquela entrevista de emprego. Primeiro você preenche um currículo, aí você fala assim, bom, esses foram os cursos que eu fiz, mas eu vou por esse também, porque assim meu currículo fica mais bonito. Aí depois chega lá o funcionário dos recursos humanos, vê seu currículo, fica impressionado e te convida.
Aí ele fala assim, mas e aí? Então quer dizer que você fez esse curso? Me fala sobre ele. Ou então me mostra como você faz. Aí depois, veja bem. Sabe como é? Aí a máscara cai. Então quando nós falamos da questão espiritual, ali mostra aquilo que nós somos. E na aparência física, mostra aquilo que nós aparentamos ser ou demonstramos, né, exteriormente ser. Mas no momento em que nós nos depararmos com a nossa própria consciência, nós simplesmente sofreremos as consequências disso. E vai ser muito doloroso, porque primeiro vai ser constrangedor, depois vai ser doloroso por sofrermos todas as consequências daquilo que nós fizemos. Então é isso, meus amigos. Esse é o nosso estudo de hoje. O tema, mais uma vez, aqui que nós vimos, bem-aventurados os puros de coração. O item que nós estudamos é verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, o mal não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai, dando aquele simbolismo que não é aquilo que eu sou de fato, mas é aquilo, mais importante, é aquilo que eu procuro ser, porque é isso que realmente sai do coração. Aquilo que eu faço para mim mesmo, aquilo não faz mal para ninguém, aquilo só diz respeito a mim. Agora, aquilo que eu faço exteriormente interfere na minha própria vida e na vida das pessoas próximas, de uma forma mais ou menos intensa. Então sempre pensemos nisso, busquemos em nós então esse autoconhecimento, busquemos então, façamos então essa análise da forma como nós nos relacionamos com a doutrina que nós abraçamos, com a fé que nós professamos, e vamos procurar sempre lapidar, pegar aquela pedra bruta, fazer aquela lapidação para que ela se torne cada vez mais bela, cada vez mais brilhante, mas sempre respeitando o nosso tempo, respeitando as nossas capacidades, mas jamais deixando de buscar o aperfeiçoamento. A instrução, o conhecimento. A ignorância não é uma justificativa. Eu não fiz porque eu não sabia, mas você teve a oportunidade de saber. Então sempre pensemos em nós diante de Deus, não em nós na relação com outras pessoas, naquilo que falam, naquilo que pensam. Todos nós não estamos parados olhando uns para os outros. Todos nós estamos parados olhando para cima, usando esse simbolismo de que Deus se encontra no universo. Então nós estamos olhando para Ele, Ele está olhando para nós. Não importa